Olá, iremos aqui apresentar uma atividade proposta pelo professor Wilton Lacerda para a disciplina de Análise de Sinais e Sistemas, uma atividade respondida pelo aluno Pablo Oliveira Santos. Bom, do que a gente está tratando nessa atividade? A gente está tratando de soma de convolução. E o que é convolução? Convolução a grosso modo, se você for pensar, como um sistema modifica um sinal e o transforma numa saída. E é exatamente isso aqui que está escrito no nosso texto. Um sinal de entrada, ao passar num sistema, vai sofrer modificação, e uma transformação. Sempre que se existem transformações lineares e invariantes no tempo de um determinado sinal, pode-se falar de convolução. A convolução é a representação matemática de um sistema linear que opera sobre um sinal. Para essa atividade, foi proposto um exemplo específico que a gente vai desenvolver aqui ao longo da explicação. No entanto, antes da gente progredir nesse exemplo, eu vou apresentar um exemplo um pouco mais simples para antecipar alguns conceitos e facilitar o entendimento do que vai ser feito no exemplo proposto. Bom, de cara eu quero mostrar essa figura aqui para você. Essa figura, ela nos mostra um sinal, um sistema e uma saída. Isso daqui é exatamente o que a convolução faz. A convolução opera esse sinal de modo que a gente modifica ele e a gente tem uma saída. E isso acontece no domínio discreto, que é o que a gente está discutindo aqui, através de um somatório. Se estivéssemos num domínio contínuo, a gente utilizaria um integral. E aí a gente estaria discutindo integral de convolução. O somatório de convolução ele é definido matematicamente, assim a gente pode dizer, como um y de n igual a um somatório que vai do menos infinito ao mais infinito de k. E aí a gente tem dentro do nosso somatório ali um x de k multiplicado por um h de n menos k. Bom, se a gente sabe que a gente tem essa formatação aí, a gente precisa então encontrar nosso n e nosso k. E é isso que eu quis trazer com um exemplo um pouco mais simples, porque era mais fácil de identificar com esse exemplo. Observando aqui o exemplo que eu estou propondo para a gente entender um pouquinho mais fácil como a gente descobre K e como a gente descobre o N, eu trouxe aqui então uma entrada x de n igual a u de n mais u de n menos 2 e um sistema h de n que é igual a 0,5 u de n mais 2u n menos 1. E a representação gráfica desse sinal e desse sistema, eles foram feitos através do MATLAB, do software MATLAB. Se vocês observarem aqui ao longo do gráfico, a gente vai conseguir identificar claramente como é que ele se comporta. Olha, a gente tem um pulso unitário aqui no n igual a zero no caso, porque a gente não teve nenhum tipo de deslocamento, nem à direita nem à esquerda. E aqui no gráfico a gente consegue ver, ó, no zero ele tem um pulso de valor 1. E esse não é bem um pulso, mas uma função unitária, ela permanece até o ponto 2. E é o que a gente está vendo aqui no nosso gráfico. A partir do 2, aí, todos os valores de amplitude serão iguais a zero. Já no nosso sistema, a gente tem o quê? A gente tem um pulso unitário de amplitude 0,5, ou seja, de amplitude meio. E a gente tem até o ponto n igual a 1, a gente tem aí já uma amplitude de 2 unidades. Então é o que a gente está representando aqui no nosso sistema. E quando a gente vai convoluir esses dois, o sistema e o sinal, a gente vai perceber que esse sistema vai modificar o sinal, meio que deslocando ele e aumentando a amplitude nos pontos n. Dessa forma, a gente vai primeiro descobrir nosso valor k. E como é que a gente faz isso? Se a gente analisar somente a nossa entrada, ou seja, o x de n, a gente vai perceber que o x de n ele varia de 0 até 1. Não é verdade? E se você observar aqui, ó, a variação vai de 0, de n igual a 0, até n igual a 1. Com amplitude diferente, ok. Mas o que a gente está vendo aqui é a variação no eixo horizontal, ou seja, a gente está vendo a variação de n. Sabendo então que a variação do nosso k vai ser de 0 até 1, então a gente sabe que a gente vai ter pelo menos duas vezes medidas. A gente teria no domínio contínuo infinitas vezes, mas como é discreto, duas vezes, no ponto 0 e no ponto 1.
Para a gente descobrir, então, agora o nosso n, que foi a outra parte que eu propus, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai olhar tanto a extremidade direita quanto a esquerda dos dois gráficos, do sinal e do sistema. E a gente vai somar ambas. Ou seja, a primeira extremidade aqui, em ambos os casos, a gente tem o zero. Já na segunda extremidade, a gente já está olhando a amplitude agora. A gente tem que para o x de n, a gente tem 1 de amplitude, e para o gráfico do h de n, a gente tem 2 de amplitude. Na verdade, a gente tem 1 de amplitude em um e a gente tem 2 de amplitude no outro. Corrigindo, né? E dessa forma, se a gente somar tanto a entrada quanto a saída, ou seja, as duas extremidades, a gente vai obter que é 0 mais 0, 0. E a gente vai obter 2 mais 1, 3. Como a gente pode observar aqui nas duas figuras que eu trouxe. Então, a variação do nosso n vai de 0 até 3. Dessa forma, a gente sabe que a gente irá calcular 4 vezes o y de n. Ou seja, o y de n é igual a 0, o y de n 1, o y de n 2 e o y de n 3. E aí é muito simples, basta a gente substituir o valor de n dentro do nosso x e dentro do nosso h e fazer o somatório como a gente resolve desde os primórdios. Ok. Verificando essas correspondências graficamente, a gente vai obter o seguinte resultado. A gente vai ter um vetor y com os valores 0,5, 2,5, 2,5 e 2. Um vetor com 4 posições. E a gente consegue observar graficamente como a figura a seguir destaca aqui. É importante lembrar que para esse exemplo aqui, todo o desenvolvimento matemático foi feito à mão. No entanto, para traçar graficamente, para ficar um negócio mais visual, a gente traçou o gráfico no MATLAB. Agora, a gente vai responder de fato a questão proposta. A gente tem, então, uma entrada x de n, um sinal x de n, que é igual à função unitária n-3 mais a função unitária n-11. E o que isso mostra na prática quando a gente visualiza um gráfico? A gente tem um gráfico de pulsos unitários, já que a gente está no tempo discreto, que vão do 3 até o 10. No 11 a gente já não vai ter mais esse pulso. Beleza. E se a gente tem essa variação que vai do 3 até o 10, a gente sabe que a gente tem dentro do nosso vetor 8 posições dentro do nosso vetor. E é importante a gente lembrar esse valor aí, 8 posições na entrada, x de n. Ok. A gente também vai observar agora a amplitude. A amplitude dessa função unitária ela é sempre 1. A menos que a gente estivesse multiplicando, por exemplo, um 2u, aí a gente teria amplitude 2. Para o nosso sistema, a gente vai ter a multiplicação desse fator aí, fator de amplitude, eu vou chamar assim, que é 1 meio elevado a n, vezes a funçãozinha que é uma função unitária de n-1, menos 1, u, n-6. Quando a gente traça aí, quando a gente traça o gráfico, a gente vai perceber que ele vai ser um gráfico que vai decrescer até chegar no limite da função unitária, que seria o 6. Então, quando ele chega no 5 ali, é o último momento que ele está decrescendo. Depois, tudo em diante vai ser igual a 0. Dessa forma, a gente consegue, então, calcular tanto o nosso n, que vai variar de 1 até n5, e a gente também consegue ver o nosso k. Nosso k, como a gente fez no exemplo lá anterior, a gente consegue perceber que ele varia de 3 até o 10. E dessa forma, a gente vai calcular vários y de n, que vão ser esses aqui. E aí a gente vai definir o vetor y de n. Como é que foi feito isso? A gente traçou os dois gráficos, né? A gente colocou lá as informações no MATLAB e a gente propôs, através da função conv, uma convolução. Quando a gente convoluiu, o MATLAB ele deu logo de retorno um vetor. E o vetor foi esse vetor y aqui. Além disso, a gente traçou o gráfico, a gente plotou o gráfico para a gente visualizar como é que funcionava, como é que era o comportamento do nosso gráfico de convolução. Depois que o sistema interferiu no sinal, como é que ficou o nosso sinal. E aí a gente tem a representação gráfica dessa convolução. Beleza. Então a gente conseguiu agora exemplificar a questão de fato. Mas para ficar claro de verdade, a gente vai mostrar agora o código que a gente desenvolveu para apresentar esses gráficos aqui.
A grosso modo, como a gente já tinha feito manualmente os gráficos da entrada e do sinal, eu apenas coloquei os pontos que eu queria e a quantidade de pontos de fato ele teria. Então, se a gente observar aqui, eu destaquei 10 pontos para o x, e aí eu coloquei os valores correspondentes dele. Então, se vocês observarem aqui, a gente vai perceber que ele é 0 até o ponto 3, ou até antes do 3, né? A eminência do 3, ou seja, o 2. E a partir daí, ele vai ser 1 até o 10. E daí em diante, se a gente tivesse mais pontos aqui no nosso gráfico, se a gente estivesse plotando mais pontos, a gente teria, então, só valores de 0. Ok. O que eu fiz, então, agora para o sistema? O sistema, a gente pode perceber lá na função que ele varia do 0, do 1, na verdade, até o 5. Porque no 6 ele já passa a ser 0. E foi exatamente isso que foi feito. No entanto, diferente do sinal, aqui a gente tinha aquele fator lá que eu chamei de fator de amplitude, que multiplicava vezes 1 meio elevado a n. E o n, como vai aumentando gradativamente, então a gente vai reduzindo o nosso sinal ali, a gente vai reduzindo nossa amplitude. E aí, a partir disso, eu plotei os dois gráficos aqui, como a gente pode observar no código. Tanto o gráfico de h de n, quanto o gráfico de y ou x de n. E como é que a gente chegou, então, no gráfico do y de n? A gente fez o seguinte, a gente utilizou a função, que é uma função nativa do MATLAB, que é a função conv, do fator h de n, que é o nosso sistema, com o sinal x de n, e aí obtemos uma matriz que será a matriz y. Para a gente plotar o gráfico, então a gente utilizou a função stem, onde a gente coloca os dois parâmetros, nesse caso aqui, que a gente está plotando. A gente colocou aqui alguns labels para sinalizar tanto quem era o nosso eixo horizontal, o nosso eixo vertical, e também um título para o nosso gráfico, através da função ylabel, xlabel e a função título. Além disso, a gente repetiu, na verdade, esse processo para os outros gráficos, com a única distinção aqui numa variação da função stem. Agora eu vou abrir o MATLAB para exemplificar de fato como é que foi feito e ficar um pouquinho mais claro. Observando aqui, o primeiro momento aqui seria a declaração das variáveis que a gente tinha no nosso exemplo, onde o nx ele era a quantidade de valores que eu queria no meu gráfico. Já o xn era de fato a amplitude que a gente tinha. A mesma coisa acontece para o nh e o h de n. No ny aqui eu defini a quantidade de pontos e através do através do conv eu obtive quais eram as amplitudes. O que é importante destacar aqui? Por que a gente fez assim? Existe uma relação que foi apresentada pelo professor Wilton, que ela nos diz o seguinte, que a quantidade de pontos da entrada mais a quantidade de pontos do sistema menos 1 é a quantidade de pontos que a gente vai ter no total na nossa saída. Então, a gente tinha 8, que eu falei um pouco há um tempo atrás, mais 5 menos 1. Então, a gente vai ter 12. E a gente consegue observar isso muito bem no nosso gráfico. Até aqui, 12. Então, aí fica claro mais uma das formulinhas que a gente tinha ali, que a gente viu na disciplina. Além disso, é importante a gente observar aqui que existiriam outros métodos para a gente calcular. E um deles seria somar os valores diretamente fazer aqui um y de k, um y de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, de 11, 12, 13, 14, 15 e somar um por um. E aí a gente obteria também os valores corretos do nosso vetor y. Por hoje é só e eu gostaria de agradecer pelo exercício proposto.